Olá, tudo bem? Então, como é que você está hoje, nesse terceiro dia, onde nós vamos falar sobre os padrões comportamentais e como eles reagem no nosso dia a dia e como a gente pode perceber cada detalhe em relação a isso. Interessante que quando eu estava gravando as outras aulas, eu estava aqui pensando, o que eu posso entregar diretamente para você, o que eu posso melhorar aí no seu nível de consciência para entender um pouquinho melhor como ser transformado a partir dessa nova mentalidade. Como você pode desenvolver esse processo. Como eu disse, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E meu nome é Nádia Guibor, eu sou terapeuta comportamental, analista corporal e nós trabalhamos aqui com base no Enneagrama, na psicologia positiva e também entre outras ferramentas que você vai descobrir aí ao longo dessa jornada comigo aqui. Mas antes eu quero te falar alguma coisa muito especial. O que eu quero te falar aqui nesse momento? Gerar aqui alinhamento das expectativas. Que você possa abrir o seu coração. Eu até fiz um desenho aqui como alvo, ó. O alvo de toda a sua vida está no centro, o seu coração. O seu coração, ele é todos os dias cheio de lanças e flechas o tempo todo. Lançam flechas e dardos inflamados, dardos bons e dardos ruins. São lançados no seu coração todos os dias detalhes específicos que geram aí sentimentos, emoções, dores, prazer, alegria, tristeza e muitas coisas que você vai encontrar no decorrer da vida se já você não sabe disso, né? Então, qual que é o foco de todo o ambiente, todo o processo que rege a nossa vida? A essência que mora dentro do seu coração. O que entra no seu coração? Eu falei no vídeo de ontem, na aula de ontem, que o nosso coração é como uma porta que se abre e recebe todas as coisas que estão aí à disposição da gente no dia a dia. Mas quem abre essa porta? Quem dá permissão para abrir a porta? Eu falei também que essa porta, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Então, se vir alguém aqui do lado de fora tentar abrir a porta do meu coração, ela não vai conseguir se eu não permitir isso. Agora, se eu, do lado de dentro, que tem total domínio desse coração, venho e abro a porta desse coração, com certeza todos esses dados aqui, ó, como eu disse, filtrando ou não, eles entrarão no seu coração. Eles entrarão lá no seu coração e aí, se as coisas não forem tão boas, o que vai acontecer? Provavelmente você vai perder a oportunidade ou de repente vai passar aí por grandes dores, grandes lutas, grandes processos que não sejam tão bons assim para poder se livrar daqueles dardos ruins, daquelas setas inflamadas, negativas, daquelas vozes que de repente te calam, te entristecem. E eu quero falar um pouco sobre cada um desses comportamentos que regem a nossa vida e como é que ele faz para ser aflorado o tempo inteiro na nossa vida. Quando eu entendi o que era um padrão comportamental, foi como se fosse um divisor de águas. A Nádia antes e a Nádia depois desse processo de conhecimento, de autoconhecimento. Nádia, mas como é que eu vou desenvolver alguma coisa bacana na minha vida? Como é que eu vou desenvolver algo prático? Dentro dessa formação você vai entender e no final da aula você vai saber a condição especial, específica mesmo, junto a todos vocês que estão aqui nesse grupo fantástico, fazendo parte dessa aula, desse tempo junto comigo. E eu já quero agradecer de coração cada participação e o fato de você ter se permitido conhecer um pouquinho mais. Então vamos lá, eu vou falar sobre os 9 padrões comportamentais. Cada um de nós somos regidos por esses padrões. Não liga para os meus desenhos não, gente. Meus desenhos são meio assim, né? Não muito bem feitos, mas porque eu não sou expert no desenho. Mas só para você ter uma noção. Imagina uma árvore. A árvore tem, quando você desenhou lá na infância, os primeiros desenhos, ela tem o quê? Ela tem as suas raízes, ela tem os seus troncos, e ela tem os seus galhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar mais um aqui. 9. E tem os seus galhos, ok? Então vamos lá. Imaginou? Ó, aqui é uma árvore sem folhas, né?
só tem as raízes, o tronco e os galhos. Essa árvore até então não tinha folhas, ok? Agora eu criei aqui uma voltinha. Então vamos lá. Vamos imaginar que no tronco dessa árvore, podia ter um flip chart aqui para vocês, né? Para ver maior. Providencio na próxima aula. No tronco dessa árvore existe um padrão comportamental. Aqui no ciclo, ó, um padrão que rege toda a história dessa pessoa. O tronco é o padrão. Você escolhe esse padrão quando você está sendo gerado na sua barriga. Então, quando você está sendo ali gerado pela sua mãe, né, na gravidez, o ambiente que a sua mãe vive, o ambiente que ela anda, as coisas que ela escuta, o relacionamento com o marido, todo o processo que ela vive é gerado ali dentro do ventre também para essa criança, e ela já vai ali já fazendo uma percepção daquilo e já captando aquilo como uma leve defesa. Esse processo ele dá no ventre até os 5 anos de idade e ele forma assim com mais firmeza até os 7 anos de idade. Você se torna um defensor daquele padrão que você acolheu como defesa. Por que eu faço isso? Porque esse padrão eu escolho de acordo com o ambiente que eu vivi, de acordo com as coisas que eu escutei, a educação que eu tive, as pessoas que eu convivi, as emoções que eu senti, as dores, as alegrias, todo esse processo, tudo é formado para gerar um escudo, uma defesa, para que você se comporte mediante a sociedade. Né? Você se comporte mediante a sociedade. Eu não vou falar aqui os termos técnicos, como que foi criado esse processo de descoberta, para não ficar uma aula muito chata e muito técnica, mas depois a gente pode bater um papo a respeito disso. E também na formação eu falo um pouquinho mais sobre essa profundidade, se você tem aí a necessidade de conhecer a história específica do Eneagrama, tá? E quando eu faço isso, eu tive então, Nádia, uma escolha só de um padrão? Não. Todos os padrões, os 8 galhos que regem essa árvore aqui, fazem parte da sua vida também. Então, eu escolhi um padrão, né, comportamental como base. E aí eu tenho todos os outros galhos que fazem parte em um momento ou outro da minha vida ali, em alguma circunstância, para que eu possa usufruir deles ou não. Por quê? Porque nossos padrões, eles são regidos por vícios comportamentais e virtudes comportamentais. E quero te falar, a maioria das vezes, sabe o que a gente faz? A gente opta, ainda que mais doloroso, em trabalhar baseado no vício comportamental. E aí a nossa vida fica uma roda gigante, um bolo de neve, em muitas circunstâncias repetidas várias vezes, e a gente não sabe por quê, porque a gente realmente trabalhou só no vício comportamental, ao invés de trabalhar na virtude daquele padrão comportamental, que é algo que de fato pode valorizar muito mais você. Já viu aquelas pessoas que tendem a negar o elogio que ela recebe? Ela nega o elogio que ela recebe, porque ela se nega a vir a pessoa que ela é. E às vezes ela quer contrariar o processo do outro, porque a luz do outro talvez está refletindo tanto e aquilo incomoda ela, mas é exatamente aquilo que ela quer, é exatamente aquilo que ela gostaria de ser, só que ela não admite isso, né? Por muitas vezes eu choquei com muitas pessoas, é aquela velha história que a gente fala assim, meu santo não bateu com aquela pessoa, não gostei dela de jeito nenhum. Quer te falar, ela foi seu espelho, ela só foi seu espelho, e sendo o seu espelho, te incomoda, muitas vezes incomoda, muitas vezes admira, então admiro a reação daquela pessoa, mas se me incomoda eu critico, ao invés de pegar e tentar aprender com ela. Eu já passei por isso também muitas vezes e com certeza cada um de vocês deve ter passado. Então quando eu gerei lá os 8 galhos também, tá vendo? Eu tive a escolha central do meu padrão comportamental e os 8 ficaram ali de stand-by, mas eles existem dentro de mim também. Nossa, Nádia, eu tenho 8 personalidades dentro de mim, não 9, fora os traços de caráter, que a gente pode falar numa outra oportunidade, que regem também as suas dores, baseada no seu formato físico,
Então, isso alinha o processo de dor e de intensificação do vício. Então, Nádia, você está fazendo uma confusão na minha cabeça. Isso mesmo. Para gerar essa construção, eu preciso desconstruir muita coisa. Eu preciso entender o processo que acontece dentro de mim, baseado naquilo que eu sou. Ai, Nádia, então quem eu sou? Você é uma essência divina que tem perfeição dentro de você. Você foi criada em imagem e semelhança de Deus. E dentro de Deus não há imperfeição. Ele é perfeito e ele veio habitar dentro de você. E o fato dele estar dentro de você faz com que você seja capacitado em todas as coisas, em todas as áreas. E você, mulher, eu sei os desafios que você passa. Eu sou mulher. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu sou educadora, eu sou uma pessoa racional às vezes, sou uma pessoa emocional outras. Tenho as minhas dificuldades, eu entendo você. Talvez você tenha um pouco mais de habilidade em algumas coisas que você não tenha. E quero te falar, você tem muitas coisas que eu também não tenho. Então, por isso os padrões vão se misturando. E aqui nessa aula não tem como eu falar tudo, gente. Não tem como eu dar tudo. Mas eu vou falar aqui alguns pontos. Eu quero ver se eu consigo falar 8 pontos aqui para você, para essa aula não ficar muito longa. Só para você ter uma noção de cada detalhe, de cada comportamento. Então, eu vou escolher um padrão que vai reger a minha vida, o decorrer da vida. Nádia, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim? Não, você não é a Gabriela. E você não é como essa árvore, tá? Só tô te dando um exemplo. A árvore tem raiz e ela não sai do lugar. Ela não é mutável. Porque se tirarem ela de lá, ela morre. Você é uma pessoa transformadora. É uma pessoa que passa por metamorfoses o tempo inteiro. A não ser que você não queira. A não ser que as pessoas, desejem ficar longe de você muito mais que você imagina. Eu já passei por isso também. Eu era uma pessoa tão insuportável, tão reclamona, tão chata, que ninguém queria ficar perto de mim. Até eu entender que as virtudes que eu tinha eram muito mais ricas e fazer com que as pessoas quisessem e eu atraísse cada pessoa por causa dessa riqueza das virtudes, né? Então, eu vou falar sobre 8 características dos 9 padrões, tá? Então, se você quiser, anota para que você consiga aí depois acompanhar nas aulas que eu preparei para você aqui nessa condição especial. E no final eu vou contar para você como é que vai funcionar, tá? Então, como é que funciona o processo dos padrões comportamentais? Eles são baseados nos 7 pecados capitais. Nossa, Nádia, os 7 pecados capitais. E eles são 9 padrões. Ao invés de 7, são 9. Então, eu não vou falar aqui na ordem 1, 2, 3, 4, não, tá? Outra coisa, gente, muito importante a gente declarar que as pessoas são pessoas. Elas não são tipo 1, tipo 2, tipo 3. Não são padrões comportamentais. Eu gosto de usar as canetinhas coloridas para falar que nós temos cor, nós temos vida. Mas essa pessoa tem um padrão comportamental e a essência dela. E nós nunca tratamos essa pessoa pelo padrão comportamental dela. A gente lida e trata com as pessoas pelo que ela é. Agora, como é que eu vejo essa pessoa? Mãe, você como é que vê seu filho? Seu filho às vezes é rebelde, às vezes ele discute com você, ele agride com palavras, ele desobedece, ele te desagrada. Como é que você trata? Como é que você lida com ele? Com base nesses comportamentos? Ou com base no que ele é para você, com base no que você acredita que ele pode ser? Porque eu costumo separar. Eu realmente trato os meus filhos, meu marido, com base na essência deles. Eu fico chateada? Eu sofro? Claro, a gente sofre. Mas quando a gente tira a expectativa da pessoa ser muito perfeitinha, muito boa, muito, comportamento exímio, a gente não sofre tanto e vê a pessoa na essência, realmente de fato, como ela é. Tá bom? Então, vamos lá. Com base no pecado, que tipo de pecado os padrões comportamentais têm? Deixa eu tirar um sonzinho aqui do meu WhatsApp web para não incomodar aqui na nossa aula, tá bom? Que pecados são esses, Nádia, dos padrões comportamentais? Do tipo 2, ele tem um pecado baseado na soberba. Anota aí, no orgulho. É uma pessoa que entende que ela tem que ter brio, entende? O tipo 4 é aquele melancólico que normalmente tem uma doce tristeza,
Mas o pecado dele é inveja, mas não é inveja de ter aquilo que o outro tem, é inveja de olhar para si e falar assim, por que eu não tenho aquilo? O tipo 1, ele é regido pela ira. Esse é o vício comportamental dele, a raiva, a ira. Normalmente é uma pessoa muito perfeccionista. O tipo 9, ele é regida pela preguiça, pelo estresse, do cansaço, mas não é de não trabalhar, porque você vai pensando assim, realmente, conheço tanta gente preguiçosa. Não é isso. É a pessoa que tem preguiça de ser ela mesma. Ela não consegue ter a opinião dela, ela vai a um restaurante, por exemplo, e ela prefere, se tem muita gente, ela prefere falar, o que vocês pedirem tá bom. Pra mim, tanto faz. Né? Tudo tem uma motivação básica por trás, tá? Todos têm uma motivação básica. Talvez eu fale aqui no final, é a motivação básica de um específico, para vocês entenderem o que eu tô falando. O tipo 5, ele é regido pelo saber, o poder, mas por quê? Porque ele quer reter. E o pecado dele é a avareza, né? A cobiça. O tipo 7, a gula, ele tem esse desejo de querer mais, de comer mais, não é porque ela, nem sempre uma pessoa do tipo 7 é gorda, é acima do peso, tá, gente? Não é isso. Mas pensando aí, se de repente você tá um pouquinho acima do peso, achar que você tem esse padrão comportamental. Não é isso. São os processos que ele rege na vida dele. É uma pessoa que não tem temperância. É uma pessoa que ela quer tudo ao mesmo tempo, tá? O tipo 8 é luxúria. É aquela pessoa que normalmente tem um sangue muito quente, estourada. E o tipo 3, ele é pautado pela vaidade, que na verdade tem um leve doce da mentira por causa da pressão do êxito. Por que a mentira? Não é porque ele é mentiroso e sai mentindo para todo mundo, não. É porque ele quer aparentemente estar bem o tempo todo. Se não for assim, não serve. Para o tipo 3, vaidade, segundo lugar é o último lugar. Não existe segundo lugar para ele. Ou é primeiro ou é primeiro. Entende? E o tipo 6, ele é regido pelo medo. Tá? E qual que é a tentação? A tentação do tipo 2 é ajuda. Ele não pede ajuda. Do tipo 4, ele tem uma autenticidade muito grande. Então isso incomoda às vezes as pessoas. Aquela pessoa forte, presença, firme, né? E acaba sendo um pouco compulsiva também. O tipo 1 é a perfeição, que eu falei, a tentação deles é a perfeição. O 9 é aquele auto-relaxamento, aquela pessoa que não busca coisas para si, entende? Porque tem preguiça de ser. O 5, com a tentação dele, ele quer conhecer o tempo inteiro, quer comer informação, trazer para si, mas ele retém. O 7, ele idealiza, né? Aquela pessoa muito sonhadora, idealiza tudo. O 8, ele luta para a justiça. Então, vai anotando, né? 2, 4, 1, 9, 5, 7, 8, 3 e 6. E vai colocando na frente aí, né? A primeira coisa, o tipo de pecado. Depois, a tentação de cada um deles. Vai fazendo aí uma coluna para cada um, para você depois se autoavaliar nesse processo aí, tá? E para você que vai ficar até o final, depois eu quero te dar um presente que vai já te ajudar a conhecer quais são suas virtudes, porque os pecados a gente já tá falando aqui, né? Então depois nós vamos falar sobre as virtudes. Você vai conhecer um pouco mais as virtudes que você pode exercitar no seu dia a dia. E eu vou te dar isso, se você ficar até o final, você vai receber esse presente também, além da condição especial para você que está aqui nesse grupo, ok? O tipo 7, idealista. O 8, luta por justiça, por isso que ele tem sangue quente. O 3, a eficiência e a competência, excelente no 12. Se não for bom, então é melhor não fazer, né? Isso é muito bom. Então vai analisando aí os processos que vocês estão vendo, gente. Cada detalhe que você está passando aqui nas condições do seu dia a dia, nas circunstâncias, você tem um pouquinho de cada um. Mas tem um que é, como eu falei, que é o que rege e controla todos os outros galhos, tá? Mas nada impede você ter todos eles. E o 6 é uma constante busca por segurança. Por quê? Porque o pecado dele é o medo, tá? E quais são as armadilhas de cada uma dessas pessoas na mesma ordem? O tipo 2, adulação.
Ele cai na armadilha de o tempo inteiro ter alguém ali para adular ele. Tem uma motivação básica, eu falei sobre isso. O 4, melancolia. Quanto mais melancólico ele for, melhor. Entende? O 1 é melindroso, o tempo todo se irrita. Tudo que você fala para ele, ele grita. Não vai falar nada que ele está se irritando, tá? Depois eu vou falar também nesse processo da formação mais profunda, como é que você que escolheu aquele tronco como base, como que você pende ali para o lado esquerdo, para o lado direito, entre um galho e outro, entre um padrão comportamental e outro, e em quais circunstâncias você faz isso. Porque quando você estiver aí no movimento da sua casa, do trabalho, das circunstâncias, dos relacionamentos, você vai captar e vai avaliar de forma mais tranquila, tá? O 9, a indolência, o comodismo. Amanhã eu faço. Sabe assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ó Senhor, né? O 5, a avareza. Pega ele o tempo inteiro, ele retém. Então, às vezes, ele não faz, por quê? Porque ele guarda e ele retém para si. Isso impede ele também de receber de outras fontes. O 7, falta de planejamento. Como ele quer fazer tudo, essa armadilha pega ele o tempo inteiro. E ele não consegue planejar todo o processo. E aí, é algo que ele precisa trabalhar, tá bom? E o 8, a vingança e retribuição. O cara do sangue quente que luta por justiça o tempo inteiro. É a vingança, é a retribuição dele. Então, quando tem alguém que quer fazer justiça, ele é o primeiro a falar, eu tô junto, conta comigo. Já viu aqueles amigos? Tem amigas assim, né? Já tem assim um peitoral grande, uns bração largos. Não, conta comigo, quero ver. Eu tinha uma amiga assim na adolescência que sempre me defendia. Eu sempre fui magrela, né? Muito mignon. Então, eu catava essas para me ajudar, né? E a vaidade, sempre vai ter a vaidade como armadilha no tipo 3. E o 6, ele pende de duas formas, né? Existe uma contrafobia dentro do padrão comportamental do tipo 3, que faz parte do símbolo no triângulo do Eneagrama, que faz com que quando ele está na parte fóbica, na parte alta, ele trabalha um pouco a covardia e no contrafóbico ele trabalha a ousadia. Então vai depender muito do estado e da circunstância que ele está vivendo ali, tá? Agora, qual que é a fuga de cada uma dessas pessoas? A fuga do tipo 2 é a carência. Ele se refugia na carência. O tipo 4, a banalidade. Tudo para ele fica banal. Ai, que estresse. É quase assim, pergunta idiota, tolerância zero, dependendo da circunstância. Então, qualquer coincidência é mera semelhança, tá, gente? O 9, conflito. O 5, o vazio, que ele se sente o tempo inteiro ali vazio, é uma fuga, às vezes ele quer se isolar. O 7, o sofrimento, né? Faz um sofrimento daqueles assim, né? Grande. O 8, a fraqueza, que é uma fuga dele também. O 3, se recusa, né? É aquele que debate o tempo inteiro. Não, eu me recuso a fazer isso. E o 6, a atitude errada. Mas existe um mecanismo de defesa nesse processo. Qual que é o mecanismo de defesa, então, de cada uma dessas pessoas, né? No tipo 2, que é o orgulho, é uma repressão, né? Sentimentos negativos, no campo de agressividade, né? Talvez até na sexualidade, ele acaba tendo um mecanismo de defesa nesse processo aí para gerar uma leve superioridade. No tipo 4, ele se envolve na parte artística, né? A sublimação artística, ou seja, com música, ou seja, com dança, ou seja, com artes, com coisas manuais, ou intérprete, né? Alguma coisa voltada para a arte, né? Por causa da profundidade que ele tem em relação aos sentimentos. O número 1, o controle da reação. O mecanismo de defesa dele é um processo de censura, ou seja, ele critica muitas vezes, né, o tempo inteiro de forma instantânea. O 9, gente, ele se anestesia e paralisa. Ele fica inerte muitas vezes e várias vezes, vários deles são narcóticos. Eles acabam se automedicando ou entrando para o lado do vício da bebida ou do cigarro ou das próprias drogas,
entende? Então, independe desse processo. O tipo 5, deixa eu cair fora daqui, porque esse negócio não é para mim não, entende? Então, ele é um mecanismo de defesa. Quando ele via que, já viu aquelas pessoas que você fala, vamos gente, todo mundo trabalhar aqui, equipe, não sei o quê, ixi, deu um pepino aqui, como é que faz? O tipo 5, eu primeiro falo assim, olha, acho que esse negócio aqui não é para mim não, tô fora. Entendeu? Ele para aceitar desafio é um pouquinho difícil. Já o 7, ele racionaliza o tempo inteiro, gente. É a pessoa que lá no fundo, porque é muito festeiro, ele vai ressuscitar muitas coisas, né? Não, gente, vamos pensar aqui, ó, é assim, é assado, vamos resolver o processo. O 8, ele se nega e fala, não, eu não quero participar disso e pronto, acabou. E o 3, ele se identifica em relação ao papel do tudo que está acontecendo ali como mecanismo de defesa. E o 6 normalmente projeta, ele faz uma projeção do processo ao outro, ou à circunstância, alguma coisa nesse sentido. E aqui nós temos algumas virtudes, né? Ai, Nádia, vai falar só do pecado, só da defesa, só da armadilha? Não. Quais são as virtudes que você pode encontrar de cada uma dessas pessoas? A virtude do tipo 2 deve ser trabalhada com a humildade. Não é o orgulho? O pecado é o orgulho. Então eu tenho que trabalhar a virtude da humildade. No tipo 4, o pecado é inveja. Eu tenho que trabalhar a equanimidade. É o equilíbrio de ânimo. Porque senão todas as vezes que você vira alguém que tem mais coisas que você e você ainda não alcançou aquilo, você vai ficar brocochô, vai cair energia, vai perder o foco. Então tem que ter equanimidade, tá? O número 1, o tipo 1, que é ligado para raiva, para ira, ele tem que trabalhar a essência da serenidade. Esse processo de serenidade realmente não é fácil, porque na hora do vucu-vucu, que você está no pico da raiva, ser sereno é um desafio, né, gente? Vamos combinar. E o 9 é misericórdia. É uma pessoa muito flexível, uma pessoa que realmente quer, né, deixar de ter preguiça de ser ele mesmo. Então, entender qual é a ação correta que eu devo ter em relação a isso. Mas é uma virtude divina. O 5, o desapego, por ele ser muito avarento, ele precisa ter esse desapego, né? Ser mais objetivo nas questões que ele quer trabalhar e desapegar das questões que ele tomou para si. Eu não estou falando só de bens materiais, não. Eu estou falando também de sentimentos, de circunstâncias, de acontecimentos, tá? O 7, ele vai trabalhar a sobriedade, porque é uma pessoa muito festeira, né? Muito sonhadora, talvez às vezes no mundo da lua. Então a gente traz aqui para a sobriedade. O 8, a inocência, porque tem sangue quente, é justiceiro o tempo todo, não vê inocência em ninguém. Então é preciso trabalhar isso, porque senão você choca com todo mundo. O 3, ser honesto. Seja honesto com você mesmo. É muito bom você trabalhar a vaidade, você ter êxito, você ser vencedor, você ser bem-sucedido, mas nem sempre você vai ser. E quando você perde, se frustra, o que você tem que entender? Você tem que entender que, admitindo que você realmente não deu conta, você pode fazer melhor da próxima vez. Não tem problema. Então, ser honesto com você mesmo e também com as pessoas. E o 6, coragem, né, gente? Uma pessoa que vive no medo não merece, não consegue viver. E só para descontrair e terminar essa aula e agradecer aqui vocês com todo esse processo, eu quero falar aqui sobre cada bicho que lembra o seu padrão comportamental. E eu já vou revelar aqui a condição especial para você. Essa condição, gente, vocês não vão acreditar. Essa formação tem mais de 200 horas. Mais de 200 horas. E ainda por cima tem a parceria com a minha amiga Andréia, que colocou o projeto Saia do Buraco, ferramentas incríveis para você eliminar a autossabotagem, porque a mente mente, gente. A mente mente para você o tempo todo. Sem contar que no projeto Saia do Buraco, ela coloca ferramentas preciosas de afirmações, de declarações, de conhecimento da mentalidade, de crenças e como você pode livrar de tudo isso. E alinhado com Novamente Mulher, você vai ajustar esse autoconhecimento, vai praticar esse processo no dia a dia. Eu sugiro que você estude
módulo por semana, repita quantas vezes for necessário, principalmente esse da Andréia, repita quantas vezes for necessário, assista mais de uma vez. Só essa formação, gente, ela realmente vale pelo menos R$5.000. Pelo menos R$5.000. E eu quero entregar aqui para vocês de uma maneira surreal, realmente para abrir o ano com chave de ouro e você ainda nesse ano experimentar coisas excepcionais só pelo simples fato de se conhecer. Só pelo simples fato de se conhecer. Nada, mas parece tão pouco. Não é pouco. Você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa. Coisas extraordinárias vão acontecer nos seus relacionamentos. E aqui, para a gente fazer uma associação divertida, tem aqui os bichos. O tipo 2, ele é mais conhecido como o bichinho, o bichano, o gato, miau. O tipo 4, por causa da equanimidade, está relacionado com o cavalo. A formiga ou abelha, né? Quando pica, dói. O 9, o golfinho, uma pessoa bem flexível, né? Bom de ver. O 5, a raposa. O 7, o lobo, o pastor alemão. O 8, o tigre. O 3, não podia ser, né, gente? Um pavão, né? Maravilhoso, lindo, com aquelas penas maravilhosas. E o 6, o coelho, que entra na toca, né? E, por último, eu quero falar aqui da idealização de cada uma dessas pessoas. Como você se idealiza? Como é esse processo? O tipo 2, ele é extremamente carinhoso, é uma pessoa desprendida, ela é uma pessoa prestativa, o tempo todo tá ali, quase que adivinhando seus pensamentos. Então, se você se identifica com esse padrão, se alegre, porque realmente é uma idealização bacana e a gente pode alimentar essas virtudes. O tipo 4, ele é original, né? Ele é sensível, é culto, é profundo, é uma pessoa que consegue enxergar além das pessoas, né? Como é que essas pessoas desenvolvem o melhor delas mesmas e elas nem ainda sabem disso. O número 1, ele é honesto, tipo 1, ele é aplicado, é ordeiro, ele gosta de coisas organizadas. O 9 é muito moderado, harmonioso e é ponderado, aquela pessoa flexível, gente. O 5, ele é muito sábio, inteligente e muito receptivo. Meu filho é tipo 5, Matheus. O tipo 7, ele é otimista, sempre alegre, ele é gentil, é uma idealização fabulosa. Olha, quantas pessoas você conhece assim? O 8 é sempre justo, forte, tem uma banca superior. O 3 é o bem-sucedido, eficaz e competente. Eu tenho uma tipo 3 em casa, minha filhota, Ana Sofia. O 6 é fiel, é acadêmico, é leal. Poucas pessoas são leais, então valorize essas pessoas. E eu quero falar agora para você que está aqui nesse grupo, que a nossa oportunidade vai abrir amanhã às 9 horas da manhã e vai fechar amanhã às 9 horas da noite. Então, se eu fosse você, eu aproveitava a oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa nova turma, dessa mentoria. Nós vamos ter 4 aulas ao vivo comigo, onde nós vamos abrir mais profundamente sobre cada um desses padrões. Como é que você reage em relação a eles, como é que você identifica cada padrão. Cada encontro nós vamos ter as tarefas a serem feitas durante a semana. É muito importante você rever as aulas gravadas que você vai receber. Como bônus nós temos ali o projeto Saia do Buraco, o e-book Como se livrar das prisões emocionais. É um e-book da Andréia que fala também sobre como livrar da autossabotagem, e a Mente, que é um curso também curto de 3 dias, onde você vai entender por que você se sabota o tempo inteiro. O próprio projeto Sai do Buraco com ferramentas excepcionais para você aplicar no seu dia a dia, quantas vezes forem necessárias, até que você alinhe o seu coração com a mente, a mente com o coração, e o seu corpo, vai fazendo todas as coisas ali de acordo com o que você realmente deseja. Vamos ter aí um ciclo de metas, vamos ter um grupo VIP para alunos específico para tirar as dúvidas no Telegram, onde você vai ter todo o suporte durante aí as 4 semanas de curso, e talvez a gente estenda aí esse grupo VIP
para algo recorrente, para que você continue aí alimentando. Fora, gente, as conexões que você vai fazer dentro desse processo, dentro desse modelo, dessas aulas. E nós fizemos uma condição muito especial, específica para esse grupo, para esse momento. E nós determinamos aqui que nós não iríamos cobrar o valor real dele, que já está na plataforma, que é de 4.997. Nós colocamos ele aqui, esse ano já foi vendido por 997 e agora com uma condição muito especial, mas muito especial para você que está aqui no grupo, e somente amanhã, para aqueles que adquirirem, vocês vão pagar apenas 347 dessa condição especial, dividido em até 12, 10 vezes se você quiser no cartão, e aí você vai ter outras oportunidades aí para poder fazer a forma de pagamento que fica melhor para você. Mas eu te garanto, essa é uma única oportunidade. Eu não vou fazer isso mais esse ano, porque realmente eu desgasto com o tempo, além do bônus principal que eu quero falar para você agora, que é uma sessão individual diretamente comigo, onde nós vamos identificar especificamente qual é a dor que está prendendo você, que está te limitando, que está te impedindo de agir na sua vida em qualquer área, seja como mãe, seja como empresária, seja como os relacionamentos nos negócios, em qualquer área da sua vida. Essa sessão ela dura uma média de 1h30 e eu te garanto, você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dessa sessão. Então fica aí a dica, os meus agradecimentos, e amanhã já fica atenta ao grupo que vai abrir 9 horas com o link já dessa oportunidade para você. Fica meu super beijo, eu espero que você tenha gostado. Já aproveita, vai lá no meu Instagram, deixa o seu recado, comenta nas publicações lá, @nadia.guibor, e ajuda também algumas pessoas que você conhece, uma mulher que você conheça, compartilha essa aula com ela, ainda dá tempo de ajudar essa pessoa, e aí a gente se fala na nossa sala de aula de mentoria ao vivo. Eu espero você. Nossa primeira aula já vai ser nesse fim de semana e eu já vou te avisar o horário para que você não perca a primeira aula de inauguração o quanto antes. Um beijo novamente, mulher.